Oi, irmãos, estou aqui hoje para mais um estudo da Palavra do Senhor. O estudo hoje, o tema é Enviados à Guerra. Se encontra no livro de Juízes, no capítulo 6, os versos de 11 a 27. Eu vou ler aqui e os irmãos nos acompanhem. Juízes 6, do 11 ao 27. O chamado de Gideão. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biazirita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nesta tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor, na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirei os midianitas como se fosse um só homem. Ele respondeu: Se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte, e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele: Esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de 1 efa de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo numa panela. E trouxe-lhe até debaixo do carvalho, e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha, e derrama-lhes por cima o caldo, e assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: Ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de O Senhor é Paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos Abizeritas. Naquela mesma noite lhe disse o Senhor: Toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte,
em camadas de pedra, e toma o segundo boi, e o oferece em holocausto com a lenha do poste hidro que vieres a cortar. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. Então, o tema é enviados à guerra. Você já foi um escolhido, preparado e enviado à guerra contra Satanás? Você já foi chamado por Deus para esta guerra? Então, se você é dos que tem medo, por coragem. Nosso inimigo é feroz, nosso inimigo é poderoso. Ele é mais poderoso do que nós. Ele é um inimigo invisível e muito poderoso. Mas ele não é mais poderoso do que o nosso Deus. E nós fomos chamados para esta guerra. É uma guerra espiritual. Aqui Deus chama Gideão para uma guerra terrena, né? Uma guerra de nações. Os midianitas, eles tinham Israel como escravos, né? Dominados, eles dominavam os israelitas. Os israelitas não podiam ter nada que eles levavam para si. E é assim que Satanás quer fazer com todos nós, principalmente os filhos de Deus. Ele quer nos dominar, ele quer nos subjugar, se deixarmos, né? Então, os israelitas, eles estavam nesta situação, né, de escravos, de dominados pelos midianitas. Então, nós fomos chamados para esta guerra, não uma guerra mais terrena, não uma guerra mais de nações, mas uma guerra espiritual, certo? Uma guerra que é entre o reino de Deus e Satanás. Então, nós somos este instrumento nas mãos de Deus. Então, em Juízes 6,14, eu vou ler mais uma vez, que diz assim: então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Então, Deus está enviando, né, Gideão para libertar o povo de Deus daquela escravidão. E Deus também, ele me envia e lhe envia também para libertarmos, não o povo de Deus, mas o povo que ainda não tem Deus, o povo que ainda vive na escravidão do pecado, assim como nós também éramos escravos, né? E aqui no 14 ele diz: vai nesta tua força, né? Então Deus está mandando, né? Que ele fosse, né? E lutasse. Aqui o 12 diz: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Já pensou? Gideão era considerado diante de Deus um homem valente. Por quê? Aqui ele estava no lagar cuidando, né, daqueles frutos, né? Ele estava conservando, cultivando, guardando aquele alimento, escondendo, que ali dependia de coragem.
porque se os midianitas chegassem, eles iriam tomar tudo. Então, muitas vezes precisamos desta coragem, né? E Deus está dizendo que Gideão era corajoso. Então, muitas vezes nós nem imaginamos que temos esta coragem, né? Mas esta coragem, quem nos dá é o próprio Deus, porque Ele é quem está à nossa frente. Ele está à nossa frente lutando, não é nós que vamos lutar. Nós somos apenas um instrumento nas mãos de Deus para que as almas sejam libertas da escravidão do pecado, assim como nós também já fomos libertos. E devemos, né, ir sem medo. É uma guerra espiritual e nós sabemos que o nosso inimigo é mais poderoso do que nós, mas não é nós que estamos à frente desta guerra. Nós somos apenas um instrumento usado nas mãos de Deus. Então devemos ir com coragem, não com medo, porque o medo é uma coisa muito ruim que atrapalha a obra de Deus. Então, muitas vezes, pensamos que não temos força suficiente para vencer o nosso inimigo e damos desculpas a Deus para não fazer o que Ele nos manda, né? Muitas vezes Deus nos manda fazer alguma coisa, mas nós ficamos com tanto medo, né? Pensando que não vai dar certo, como vai ser, como vai acontecer, e damos desculpas. Vamos ver o que foi que Moisés, lá em Êxodo, capítulo 3, verso 10, o que Moisés disse também a Deus, né? Quando Deus o chamou para libertar o povo dele lá do Egito. Então, Êxodo 3, versículo 10 diz assim: Vem agora, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. E o capítulo 4, versículo 10 também diz assim: Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Então, o medo, ele nos faz dar desculpas diante de Deus para não fazermos a obra de Deus. Aqui no 14, ainda em Êxodo capítulo 4, diz assim: Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro. Então Deus, ele ficou furioso com Moisés. Meus irmãos, não é bom ficarmos dando desculpas para não fazer a obra de Deus, pensando que é eu, que é você, que somos nós quem vai fazer esta obra. Nós devemos nos colocar apenas como instrumentos nas mãos de Deus, porque na verdade quem vai fazer essa obra é Deus, porque esta obra é uma obra espiritual. É uma guerra que já é vencida. Essa guerra já é vencida por Deus. Deus é quem já venceu essa guerra, mas Ele quer nos usar humanamente para alcançar o objetivo. Nos nossos dias, esta guerra é contra Satanás, não é mais contra uma nação, mas sim contra Satanás para libertar as vidas que estão na perdição. São os meus irmãos, os meus parentes, os seus vizinhos, seus amigos, meus amigos. Então, essas pessoas precisam de nós, precisam que
nos apossemos, né, dessa coragem e dessa obediência a Deus, não dando lugar ao medo, né? Porque o medo, ele é um atraso, né, para a nossa vida. Ele traz problemas na obra de Deus. Então, devemos lembrar que nós seremos somente um instrumento nas mãos de Deus, pois é o próprio Deus que ganhará a guerra. Então, ainda em Juízes, capítulo 6, verso 16 e 36, diz assim, o verso 16. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. O verso 16, Deus diz para Gideão: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. E o 36 diz assim: disse Gideão a Deus: se hás de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste. Então Gideão reconheceu que ele era um instrumento nas mãos de Deus. E é o que nós somos, um instrumento. Devemos ser este instrumento. Não devemos temer o mal. O diabo, ele se levanta para nos amedrontar, para nos impedir de fazer a obra de Deus, de ir, né? Então, Gideão, ele reconheceu que ele era um instrumento e Deus é quem ia livrar aquele povo. Então, é assim que nós devemos nos colocar diante de Deus, como esse instrumento, né, para a salvação de muitas almas. Ainda Êxodo 3:12. Êxodo 3:12 diz assim. Êxodo 3:12. Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Então, Deus disse a Moisés: eu serei contigo. Então, Deus disse para mim: eu serei contigo, não temas. Você, meu irmão, Deus também diz: eu serei contigo, não temas, não temas. Satanás é mais poderoso do que nós, mas ele não é mais poderoso do que Deus, do que Jesus. E é Jesus quem está em nós, e é Jesus quem está lutando por nós, né? Então, a nossa guerra hoje não é contra nação alguma. Vamos ver em Éfeso, contra nós estamos lutando. Eu sei que os irmãos já conhecem muito bem essa passagem, mas pode ser que tenha alguém que ainda não conheça, né? Vamos ler em Efésios, no capítulo 6, os versos de 10 a 12, que diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, nós estamos lutando contra estes seres invisíveis e muito poderosos. Então, contra Satanás, contra seus demônios. São seres terríveis, né? E por isso precisamos estar firmes na presença do Senhor. Precisamos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida.
precisamos nos colocar na vontade de Deus, sabendo que Deus é quem vai lutar por nós. Então, para vencer esta guerra, é necessário fazermos algumas coisas. Então, para vencer esta guerra espiritual, esta guerra contra Satanás, precisamos fazer algumas coisas. Por exemplo, Juízes, capítulo 6, verso 18. Nós estamos estudando capítulo 6 de Juízes. O verso 18 diz assim: Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele: Esperarei até que voltes. Então, a primeira coisa, entregar uma oferta a Deus e que seja uma oferta aceita a Deus. Então, que Deus aceite esta oferta. Mas que oferta será essa? Será que é nosso dinheiro? O que será essa oferta que Deus quer, né? Então, Gideão, ele pediu o anjo para esperar, porque ele queria dar uma oferta. Então, nós também devemos fazer isto. A primeira coisa é oferecer a Deus, né? Uma oferta. E que oferta é essa que nós devemos oferecer hoje? Essa oferta é a nossa própria vida, né? A nossa vida ao dispor de Deus. Nós devemos nos colocar ao dispor de Deus. A segunda coisa é tirar da sua vida toda a sujeira do pecado e edificar um altar a Deus e ofertar sobre ele uma oferta, ou melhor, tirar toda a sujeira do medo de sua vida e colocar o Cordeiro de Deus que foi oferecido por você. Então, em Juízes 6, do 25 ao 27, nos diz o que também devemos fazer. Vou ler de novo aqui, 6, do 25 ao 27, que diz assim: Naquela mesma noite, lhe disse o Senhor: Toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi, e o oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieste a cortar. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe disse. Então, esse altar aqui que Deus estava mandando Gideão derrubar era o altar de Baal que o pai de Gideão tinha feito para os israelitas adorarem. Então, os israelitas estavam adorando Baal, estavam colocando outro Deus no lugar do Deus verdadeiro. Então, por isso, eles estavam sendo derrotados, estavam sendo escravizados. Os midianitas tinham poder sobre eles, porque quando nós deixamos o nosso Deus de lado e passamos a obedecer a Satanás, ele passa a ter autoridade sobre nós e passamos a ser subjugados por ele. Então, por isso, Deus disse: derruba esse altar de sujeira, esse altar de pecado, onde Baal é adorado, e constrói um novo altar e sacrifica
o boi e oferece a mim. Aquele boi era um boi especial, seria uma oferta especial a Deus. Então, a segunda coisa, tirar da sua vida o pecado, a sujeira. Meu irmão, nós não podemos enfrentar Satanás, lutar contra as trevas com a nossa vida cheia de pecado. Porque quando estamos no pecado, Satanás já está dominando a nossa vida. E como podemos vencer um inimigo tão feroz se já somos escravos, se estamos sendo escravos dele, se estamos sendo dominados por ele? Mesmo já tendo Jesus, aceitado Jesus, mas estamos sendo dominados por Satanás. Então, os israelitas eram o povo de Deus, mas eles estavam sendo dominados por os medianitas, porque eles estavam na idolatria, estavam crendo em um Deus que não existe. Então, nós devemos prestar atenção como está a minha vida, como está a sua vida, como está a nossa vida diante de Deus. Será que não tem nenhum pecado? Será que não tem nada que está desagradando a Deus? Se formos à luta contra Satanás com a nossa vida cheia de pecado, então nós vamos simplesmente sair correndo com medo de Satanás. Então, a terceira coisa, Juízes 6:34. Já lemos, mas vamos repetir, né? 34. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, o qual tocou a rebate, e os abieritas se ajuntaram após ele. Então, a terceira coisa, nos revestirmos do Espírito Santo. Para termos êxito nesta guerra contra Satanás, contra seus demônios, precisamos ser revestidos, deixar que o Espírito de Deus nos revista com o seu poder, com a sua autoridade, para podermos vencer esta guerra, né? Para vencer o nosso inimigo. Então, o Espírito de Deus revestiu, né? Revestiu a Gideão. E assim ele pôde ir para a guerra com toda a coragem, com toda a força, com todo o poder. E quando nós estamos fazendo essas coisas, né? Entregando a nossa oferta, que é a nossa vida, nas mãos de Deus, quando estamos tirando toda a sujeira da nossa vida, todo o pecado, seja ele qual for, nós pecamos de várias maneiras, no nosso pensamento, no nosso olhar, na nossa maneira de sentir, de desejar, né, as nossas emoções. Então devemos eliminar isso da nossa vida e também deixando o Espírito Santo revestir a nossa vida. E assim seremos vitoriosos nesta guerra. A quarta coisa, tirar o medo e a covardia da nossa vida. Então, não devemos deixar o medo sobressair na nossa vida. Não devemos deixar isso dominar a nossa vida, porque o medo nos faz covardes, nos faz desistir de fazer as coisas. Quantas pessoas não falam de Jesus porque tem medo? Porque tem medo de falar e a pessoa não aceitar, e a pessoa xingar. Eu já fui assim também, mas Deus me deu força, me deu coragem. Por isso hoje eu estou aqui nessa live com vocês, porque se Deus não tivesse trabalhado na minha vida, não tivesse mudado, né, essa timidez, então eu nem estaria aqui. Mas Deus trabalhou e Ele quer trabalhar com você também. Então se coloque nas mãos de Deus. Deixe o pecado de lado. Nós ainda somos pecadores, mas isso não significa que nós vamos permanecer no pecado. Então, na hora que reconhecemos que pecamos, devemos
imediatamente pedir perdão a Deus e abandonar, porque nós somos de Cristo. Então, a quarta coisa, tirar o medo e a covardia e ir em frente, não é? Sem medo. Então, aqui em Juízes 7, no capítulo 7, os versos 3 e 7, eu vou ler aqui para vocês o que diz. No capítulo 7 de Juízes, versículo 3, eu vou ler aqui, diz assim: apregoa, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Então era 30.000 homens e 20.000 eles eram tímidos, né? Medrosos, covardes. E não tiveram coragem de enfrentar os midianitas. Como estamos sendo nós? Como você está sendo? Será que você está sendo corajoso? Ou será que você está se acovardando? Ah, mas eu não vou falar de Jesus não, porque eu tenho vergonha. Exatamente isso que o diabo quer. Aí ele bate palma, ganhei, porque aquela pessoa não vai ouvir de Jesus. Então esta guerra eu já venci. Não deixe Satanás vencer, meu irmão. Não deixe Satanás vencer também na sua fé. Muitas vezes você está enfermo. É uma batalha, é uma guerra que você está tendo pela sua saúde. Porque você tem que crer na palavra de Jesus, que Ele nos dá a saúde, que Ele nos sara. Muitas vezes a nossa fé é tão pequena que não estamos crendo o suficiente. E é isso que Satanás quer. Então, seja qual situação for, situação de trabalho, situação de, muitas vezes, necessidade, confie em Deus, que isto é uma guerra espiritual. E nós devemos deixar a nossa vida nas mãos de Cristo. Mas esta vida tem que estar limpa. E o versículo 7 diz assim: então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Então, não importa a quantidade de pessoas, o que importa mesmo é o compromisso. O que importa mesmo é você se colocar nas mãos de Deus para fazer a obra. Então, devemos estar dispostos para fazer esta obra que Deus quer que façamos. Então, você está pronto, meu irmão? Você está pronto para fazer aquilo que Deus está lhe mandando? Então, deixe o Espírito Santo revestir a sua vida, lhe encher com a sua presença. Então você estará pronto para a guerra contra o mal. Então, quando nós damos essa oferta a Deus, que é a nossa vida, né? Gideão ofereceu um boi, como Deus pediu. Mas hoje o que Jesus quer é a nossa vida. E a nossa vida é limpa de toda sujeira, né? No altar de Deus. E oferecendo esse sacrifício. Na verdade, o sacrifício é Jesus. Jesus já se sacrificou para que nós tivéssemos esta vida. Para que nós tivéssemos os nossos pecados perdoados, né? Jesus morreu, ele foi o cordeiro que foi oferecido por nós. Agora nós devemos ir a outros, né? Levando essa mensagem. Então, você que está ouvindo, né? Está assistindo, participando dessa live e ainda não convidou Jesus para entrar no seu coração,
e você tem esse desejo, então ore comigo agora e convide, né, Jesus para ser o dono da sua vida. E assim você vai ter força, você vai ter coragem, você vai ter autoridade para enfrentar esse inimigo. Então eu vou orar e se você quiser, né, fazer esta oração aceitando Jesus, então você aceite Jesus e procure uma igreja, né, onde você se congregue. Senhor nosso Deus, eu te peço, Senhor, que tu entres no meu coração, que tu lave todo o pecado com teu sangue, Jesus. Que teu Espírito venha encher a minha vida, revestir-me de todo o poder. Eu te peço, Pai, que tu venhas me dar, Senhor, esta fé firme, Senhor, para que eu venha crer verdadeiramente em Ti como Salvador e Senhor da minha vida. Eu te peço tudo isso e eu convido que Tu venhas, meu Senhor Jesus, encher a minha vida, morar no meu coração e me perdoar. Eu entrego a minha vida a Ti. Eu Te aceito como o meu único e suficiente Salvador. Obrigado, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a todos os irmãos que estão ouvindo, né, assistindo, participando. Que vocês passem, né, à frente, né, estas mensagens para outras pessoas que precisam ouvir. Obrigado e até a próxima.